Gênesis capítulo 3, versículo 8. Em nome de Jesus, vamos ouvir essa boa palavra, um grande ensinamento que Deus tem para nos dar aqui hoje. Amém, povo de Deus? Isso, encontre aí. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, precisa nem o obreiro te ajudar. Gênesis capítulo 3, no versículo 8. Em nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Antes de nós lermos, olha aqui para mim, para eu explicar para você um pouco do que estava acontecendo. No início, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus deu tudo para o homem no jardim do Éden. Mas tinha uma parte que o homem não poderia tocar. Era a parte daquela árvore, aquelas árvores que estavam no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus falou, essas daqui vocês não podem comer. Algumas pessoas podem indagar e falar, mas se não era para comer, por que Deus colocou no meio do jardim? A mesma coisa é quando Deus te abençoa, financeiramente falando. Ele te abençoa, mas tem uma parte que você não pode comer, que é o dízimo do Senhor, é a oferta do Senhor. Aquelas duas árvores simbolizavam o dízimo e a oferta que era do Senhor. Eu já te dei tudo, mas essa parte é minha, você não pode tocar. Se você tocar, você vai morrer, a maldição vai vir sobre você. Mas aí, a função de cuidar disso era do homem. Deus falou para ele, você vai cuidar, vai guardar de tudo isso aqui. E quando Deus deu a mulher para o homem, a mulher também fazia parte disso. Ele deveria cuidar da esposa dele. Mas um certo dia a serpente veio. Eva lá, tranquila, Adão não sei o que estava fazendo na hora. E a serpente foi usada pelo diabo. Começou a conversar com a Eva ali. Se fosse hoje, a gente já ia expulsar na hora. A gente sabe que animal não fala. Mas eles estavam aprendendo ainda como é que era o mundo. Então não sabiam disso. E o diabo usou a serpente ali para falar com a Eva. E disse já totalmente ao contrário do que Deus falou. É assim que Deus diz que não pode comer das árvores do jardim? Não. Ela falou não. É só da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Porque ele falou que o dia que comermos dela, nós vamos morrer. Aí o diabo falou assim, não é bem assim não. Porque Deus sabe. Cuidado que esse Deus sabe aí. Deus sabe que eu não fui na igreja, Deus sabe que eu não dei o dízimo, Deus sabe. Foi a primeira frase que falou isso, foi o Satanás. E ele disse assim, porque Deus sabe que no dia que vocês comer, seus olhos serão abertos, e vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas o bem eles já conheciam, sim ou não? Aquela árvore era para conhecer o mal, porque eu quero conhecer o mal. E ali o Satanás enganou a Eva. Ela pegou e comeu, viu que nada aconteceu. Deu também para o seu marido e ele também comeu. Mas depois que os dois comeram, é que teve efeito. Que aí eles conheceram que eles estavam nus, sentiram vergonha, começaram a ter malícia. Uma coisa que Deus não fez a gente para ter malícia, mas naquela hora eles começaram a ter malícia. E aí pegaram lá algumas folhas tal, para se vestir, para se tampar ali, e ficaram com vergonha um do outro. Olha coisa séria. Mas todo dia Deus passeava pelo jardim para conversar com Adão. E nesse dia Deus também passou. Só que Adão não estava no mesmo lugar esperando Deus. Aí olha o que aconteceu no versículo 8. Aí entra agora Gênesis 3:8. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E versículo 9 diz o quê? E chamou o Senhor Deus a quem? Adão. E disse-lhe o quê? Onde estás? Olha aqui para mim. Deus sabe de todas as coisas? Sim ou não? Então por que ele não chamou Adão assim? Adão, eu já sei que você está atrás da árvore.
Não. Ele chega, sabia que Adão estava atrás da árvore, sim ou não? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo, vê tudo, Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos até. A palavra diz que antes que saia uma palavra na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Você vê como Deus é. Então Deus sabia que ele estava atrás da árvore, sim ou não? Mas mesmo Deus sabendo, Ele pergunta para Adão, onde o quê? Onde estás? Versículo 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e o quê? E temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas o quê? Deus sabia? Sim ou não? Lógico que sabia. Deus viu a serpente falando, Deus viu o diabo usando a serpente, Deus viu a Eva comer, Deus viu ela dando para o marido e o Adão comendo também. Deus viu a hora que eles abriram os olhos e sentiram malícia, Deus viu eles pegando as folhas, Deus viu tudo. Fala para o seu irmão, Deus está vendo tudo. Mas a questão aqui é, já sabemos que Deus vê tudo, Ele vê todas as coisas, mas mesmo Ele vendo, sabendo, Ele pergunta, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei, que não o quê? Comesses? Versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore o quê? Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher o quê? A serpente. Ninguém quer assumir o B.O. A serpente me enganou e eu o quê? E eu comi. O que eu quero que você entenda com isso aqui? Quem já conhecia essa história? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabia onde ele estava, sabia o que eles tinham feito, sabia quem fez aquilo, sim ou não? Mas por que Deus perguntou? Porque a palavra de Deus, ela diz que quando você confessar os seus pecados, você será perdoado. Deus já sabe o que você faz. Só que mesmo sabendo, Ele precisa que você confesse para Ele poder te perdoar e te salvar. O que Deus queria ali não era condenar Adão, brigar com Adão, pegar a cinta e bater em Adão porque ele errou. O que Deus queria era a confissão. Deus dá uma missão para Adão, guardar, livrar, cuidar daquela terra. Cuidar de tudo que Deus tinha dado. A mulher Deus tinha dado para Adão. Ele, na hora que Deus perguntou para ele, no versículo 11, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Deus já sabia que ele tinha feito. Mas Deus deu uma que não sabia, para ver o que ele iria falar. Se Adão, talvez aqui, em vez de falar, a mulher que me deste, jogou na cara de Deus, né? A mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi nada, o Senhor que me deu essa mulher aí, e ela que me deu, a culpa é dela. Falou com a mulher, não, foi a serpente, né? Se você ler toda a história, você vai ver que logo em seguida que ela fala isso, Deus ele joga uma praga sobre a serpente. Por isso que ela se rasteja até hoje, né? Aí eles olharam assim a praga da serpente, tranquilo, nós saímos ilesos. Não, a mulher também recebeu ali uma maldição ali de sentir dores de parto, negócio sério. E o marido Adão também recebeu, trabalhar agora para comer, vai comer do suor do seu trabalho, vai trabalhar igual um condenado para conseguir colocar arroz e feijão na mesa. E até hoje estamos vivendo ainda esse preço, né? A não ser que já está bem com Jesus, que você trabalha, mas não precisa trabalhar muito. O pouco que você faz, Deus abençoa e te prospera, a história muda. Diga glória a Deus. Então preste atenção nisso. Deus já sabia, mas Ele queria a confissão de Adão. Fala para o seu irmão, Deus quer a sua confissão. Porque saber, Ele já sabe. Ele sabe os palavrões que você fala. Ele sabe os forró que você dança. Ele sabe as músicas sertanejas que você ouve na sua casa,
que não fala nada de Deus, só fala besteirada. Ou fala de amor, mas fala de amor do passado antigo. Aquela canção te dá uma tristeza, tu até chora. Você acha que Deus quer que você fique triste? Pensando no passado? Deus, Ele sabe a cervejinha que você toma, escondido do pastor, mas não escondido de Deus, né? O cigarrinho que você fuma, Ele sabe. Ele sabe o que você vê no seu celular. Ele sabe de tudo. 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 Até os seus pensamentos Ele sabe. Conhece você melhor do que você mesmo. Mas o que Deus Ele quer é te salvar. E é por isso que Ele finge às vezes, né, vamos dizer assim, que não sabe de nada, para ver se você fala, para ver se você confessa. Foi o que Deus falou. Mas você comeu, Adão? Eu sabia já. Ele queria ouvir da boca de Adão. Adão deveria ter falado: Senhor, a culpa é minha. Eu. Não foi a Eva, não culpa ela, não. Fui eu, porque eu deveria estar do lado dela na hora. E eu não estava, para proteger ela dessa serpente maldita. Eu não estava do lado. A culpa é minha. Eu não cuidei do que o Senhor me deu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se Adão tivesse essa atitude, seria diferente, pessoal. Seria diferente. Tem que confessar. Não fica vivendo como se nada está acontecendo, não. Porque senão você vai ser mais um dos crentes frios dentro da igreja. Dos crentes mornos dentro da igreja. Que não saem. São pessoas que não saem, não. Elas estão na igreja. Tem uns que saem, não aguentam. Mas tem outros que, mesmo morno, frio, conseguem ficar. Tem pastor gelado em cima do altar, que consegue pregar, que consegue dirigir a igreja. Desse jeito. Quanto mais bêbado. Então você tem que se examinar hoje. Nós vamos ver na palavra daqui a pouco, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Julgados. É só você se julgar. Peraí, eu estou certo? Não, Deus, eu não estou. Para de fingir que está. Falar com Deus, não, Deus, eu fiz uma coisa errada, mas também olha quanta coisa que eu fiz certa. Não é balança diante de Deus. Não vai pesar mais o bem que você fez do que o mal. Não, o mal ele apaga tudo de bem que você fez. Porque Deus não tem diante dele pecadinho e pecadão. Sujeirinho ou sujeirona, tem sujeira. Você tem que ser limpo diante dele. E para isso, tem que confessar. Se foi só diante de Deus que você pecou, confesse diante dele. Mas se foi para alguém também, você deve confessar. Ah, pastor, mas se eu falar, pode acontecer isso, isso, isso de mal para mim. Mas é melhor você ser prejudicado hoje aqui, do que você ser prejudicado no final, tendo a morte eterna no inferno. É melhor você ser prejudicado aqui, do que você perder a sua salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus sabia o que Adão tinha feito, sabia o que Eva tinha feito. Por que Ele perguntou? Porque Ele queria a sua confissão. Fala para o seu irmão, Deus quer a sua confissão. Para que Ele possa te perdoar, te lavar, te limpar e salvar você. Escreveu o seu nome no livro da vida. Não adianta batizar nas águas e continuar na prática errada. Eu já batizei um montão de gente aqui que continuou na prática errada. E aí não aguentou ficar aqui na igreja, foi embora. Aí tem um monte de desculpa. Fui embora porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. Porque demora no culto, porque pede muita oferta, porque... E fala um montão de coisa. Não é nada disso. Não é nada disso. Tem pessoas aqui que já teve pastores que já fizeram absurdos e continuaram na presença de Deus. Por quê? Porque olha para Jesus, não olha para o homem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o negócio tem que confessar. Deus já sabe, mas Ele precisa que você fale. Que você chegue diante dele e seja sincero. Josué 24:15 diz: servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Chega diante dele e fala: Senhor, é isso que eu estou passando. O Senhor sabe disso. Eu sou assim, a culpa é minha. Acho que eu falo, Deus, eu errei, mas também o fulano. Não, o fulano que cuida da vida dele. Você cuida da sua. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É o negócio de falar, eu errei, Deus, mas o Senhor sabe que também o fulano, porque também o pastor errou, né? O Senhor sabe, eu errei, mas também o fulano. Não pode falar dos outros. É igual Adão e Eva. Adão, você comeu? Eu comi, mas a mulher aí, a mulher que o Senhor me deu, que deu. Ô mulher, por que você comeu? Não, foi a serpente.
fica um culpando o outro e todo mundo vai ser condenado desse jeito. Não, abre o coração e fala: Deus, sou eu. Não importa se o pastor deu mau testemunho, não importa se o obreiro me magoou, não importa se eu já vi muito escândalo na obra do Senhor, eu sou o culpado por ter me afastado, porque eu deveria ter olhado só para o Senhor, eu deveria ter ficado firme na tua palavra, eu não deveria ter me desviado nem para a direita, nem para a esquerda, mas manter firme no Senhor. A culpa é minha, Deus, que eu não olhei para ti. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você assume a responsabilidade, a salvação de Deus vem sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Vai um pouquinho para frente aí, você está em Gênesis, que é o primeiro. Alguns livros para frente você acha. 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 1. Quem estava aqui quarta-feira, diga glória a Deus. Quarta-feira nós ouvimos a palavra a respeito de Davi. Davi, ele deixou o lugar dele, né? Era para ele estar na batalha como rei, que era tempo dos reis, ir para a guerra. E Davi ficou no palácio. E ali aconteceu toda a tragédia, que ele viu Batseba se banhando. E aí ela se banhando lá no rio do lado, que não deveria também, estava errada, né? E aquilo chamou a atenção dele. E ele perguntou quem era aquela mulher. Falaram para ele. Falaram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Nessa hora deveria ter falado: a mulher de Urias já tem marido? Que Deus abençoe esse casal em nome de Jesus, né? Mas não, ele mandou chamar ela mesmo assim. E o pior, ela veio. E no mesmo dia se deitou com ele, pessoal. Não foi estrupo não, ela quis. Tem muita gente que ora assim: ah, Davi, não, mas se um não quer, dois não brigam, né? Então foi os dois ali foram usados pelo Satanás mesmo, deixaram a carne prevalecer em cima do espírito. E aí se deitaram, ela foi para casa depois, como se nada tivesse acontecido. Não, fizemos, mas acabou, né? O marido dela estava longe, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, está tudo certo. Mas ela ficou grávida, chegou nele e falou. Aí a tragédia foi grande, né? E Davi estava vivendo como se ele não tivesse feito errado, porque ele depois colocou Urias na frente de batalha. Urias acabou morrendo naquela batalha, né? Aí ele pegou Batseba, colocou como esposa dentro de casa e vamos vivendo, né? Vamos dar um jeitinho aqui. E foi vivendo. E aí Davi pensou que estava tudo certo, mas olha o que aconteceu. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 diz: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, olha que forte isso: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Versículo 4 diz: e vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Versículo 5, o que é que diz? Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, que era o profeta: vive o Senhor, que digno que de morte é o homem que fez isso. Versículo 6, ele disse mais ainda, ó: e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Versículo 7 diz o que? Então disse Natã a Davi, o que? Tu és este homem. Olha aqui para mim. A gente está vivendo num momento que todo mundo quer ser o certo. Todo mundo. Se você posta alguma coisa brincando, as pessoas levam a sério e fazem um monte de comentário. Eu sofri isso no TikTok. Por isso que até saí de lá.
Fiz um vídeo um dia que eu achei engraçado ali, brincando, dormi. No outro dia acordei, mais de 2.000 comentários. O pessoal me metralhando. Eu falei, Deus me livre, não aguento isso não, Jesus. Falei, vou sair daqui. Tentei explicar ainda aí que piorou. Brincadeira normal, tranquilo, foi nada demais não. Aí tem gente que já é o politicamente o quê? Correto, né? Não, tudo tem que ser daquele jeito. Mas eu concordo, tudo tem que ser certo mesmo, que nosso Deus é certo. Mas você é certo? Não julgueis para não ser o quê? Julgados. Davi ouviu essa história, levantou do trono furioso. Esse homem tem o quê? Que morrer. Esse homem merece a morte por ter feito um negócio desse. Esse homem é quem? Esse homem era ele. Precisava Deus falar assim? Precisava Deus trazer essa palavra? Não precisava. Davi já sabia do erro dele. Davi já sabia. Fala para o seu irmão, você já sabe. Mas aí Deus tem que trazer a palavra, tem que falar, tem que usar o pastor sem saber do que você está fazendo, para você entender que é Deus que está falando. Para você entender que tem que consertar. Não brinque com a sua vida. Não, pastor, eu quero aproveitar aqui. Aproveitar com o diabo? Para quê? Aproveita com Deus, que é muito melhor. Que você levanta em paz, deita em paz, sai de casa sem medo, porque você sabe que Deus está te protegendo. Tem gente que nem pega um carro por medo, é porque não está com Deus. Quem está com Deus, ele anda de carro, não, ninguém vai me bater não, ninguém vai me tocar, em nome de Jesus. E se acontecer, Deus ele vai dar o escape aí em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus está cuidando de mim. Você não tem medo de nada. Mas a pessoa, meu irmão, que está sem Deus, ela vive essa vida endiabada mesmo, se eu posso falar assim, né? Ela vive com doença, ela vive triste, ela vive bem e mal. Tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal, tem dia que acorda feliz. Hoje eu acordei daquele jeito, que acordou capetado. Se tivesse da presença de Deus, você ia acordar da mesma maneira, porque o Espírito que habita em um é o mesmo Espírito que habita no outro, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de alegria. Não tem como o Espírito que é alegria acordar num dia triste. Não, você acordou triste porque o Satanás está ali. Que negócio é esse? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas você não fala às vezes com Deus. Tem que chegar e falar para Ele toda a verdade. Se você ler todo o capítulo, você vai ver, Davi foi, aí tentou consertar, não deu certo, aí foi aqui, foi ali e tal, aí ele morreu, maravilha, problema o quê? Resolvido, que nada, irmão. Ainda que o que você fez, ninguém nunca vai ficar sabendo, porque ninguém viu, mas o Deus que pode te salvar viu. Ele sabe o que você fez. Se você prejudicou alguém, se você até matou alguém um dia, ninguém viu. Foi o caso de Moisés. Ele achou que matou o cara lá, achou que ninguém tinha visto. Depois um soldado egípcio falou para ele: você já matou um cara lá? Ele regalou e falou: rapaz, mas como é que sabe? Ninguém viu. Irmão, se não é alguém, Deus está vendo. E como é que eu vou temer o homem e não vou temer a Deus? Eu acho engraçado, uma vez uma irmã que, nem sei se eu posso chamar de irmã, mas foi uma pessoa, acabou o culto da manhã, estava no culto, saímos daqui com o carro e tal, fomos ali na padaria, eu fiquei no carro, minha esposa desceu para comprar, aí passou assim, ó, com a cervejinha na mão. E eu dentro do carro olhando, dando risada. Falei, Jesus. Está temendo o irmão da igreja, né? Para ver se nenhum obreiro ou pastor, Ana, ver se nenhum irmão aqui que estava sentado do lado, que viu ela aqui, que viu ele aqui, né? Mas e Deus? Não olha assim, olha onde? Olha para cima. Quando for fazer errado, vai... Não, faz assim, ó. Olha para o lado. Estou brincando, Jesus, não é fazer nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus quer a sua confissão. Ele já sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas ele perguntou porque ele queria ouvir da boca deles. Deus já sabia o que Davi tinha feito,
mas teve que enviar o Natan para falar essa parábola, para ele entender o quão grave foi o pecado dele. Deus deu uma parábola ali, uma história, isso aqui não foi real. Havia um homem tal, né, como se ele falasse assim, era uma vez, é uma história. Ele contou ali para ver o que Davi ia falar. Davi se enfureceu que esse homem era quem? Ele mesmo. Queremos consertar os outros, mas e nós? Se cada um pensasse na sua vida, em se consertar, nós estaríamos melhor, pessoal. A questão é que queremos ficar olhando para os outros. E é normal, o homem natural é assim. Por quê? Porque os seus olhos é para olhar o que está à sua volta, não olhar para você. Você não tem nenhum olho apontando para você. Mas às vezes tem que se olhar no espelho. Tem que ver no espelho lá como é que você está. Você não faz isso de manhã? Acorda, você está se vendo? Não, aí você vai aonde? No espelho. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Aí você vê lá, tira a remela. A baba aqui do lado, você lava. Escova o dente, mas depois faz... Às vezes tem uma carne ali ainda. Você escovou o dente já, mas tem uma carne presa. Aí você tem que pegar o fio dental e ir lá, ou palha de dente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha no espelho hoje espiritual. Às vezes você já escovou até o dente, mas tem uma carne presa. Você já até se limpou, mas não completo ainda. Um dia Jesus teve que lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro falou, lava também a minha cabeça, meus braços. Ele falou, não, você já está limpo, é só os seus pés que precisam. Então às vezes não é o corpo todo não, às vezes você já lavou a cabeça, já lavou, mas às vezes os pés. Tem algo que precisa ser lavado em você ainda. Tem algo que você precisa ser mudado ainda. Você é muito estressado, você é muito bravo. Você é de Deus, mas quando fala do seu time, você vira um capeta. Você quer brigar com os outros, você quer discutir com os outros. Então você não é convertido ainda. Tem que se converter. Pedro, ele andava com Jesus e andou por 3 anos. Mas quando Jesus foi preso, o que Pedro estava na cintura? Uma espada. Tirou a espada e cortou a orelha ali do soldado. Coisa séria. Jesus pegou, colocou de volta. Olha que milagre forte. Falou para ele, não, Pedro, não é assim não. Você não é de Jesus não, rapaz. Aí o que ele falou? Quando você se converter, confirma quem? Confirma seus irmãos que você não é convertido não, Pedro. Já expulsava demônio, pregava a palavra, mas andava o quê? Não, eu tenho o nome de Jesus, mas a minha pistola. Você é policial? Não, não sou, pastor. Então você não precisa disso. Para que você anda com a peixeira? Para que você anda com uma faca? Para que você anda com um pau dentro do seu carro? Irmão, o diabo sabe que você anda com aquele pau dentro do carro. Qualquer hora ele faz o cara entrar briga com você, e aí você se estressa, estando na razão, você estando na razão, se estressa, pega o pau dentro do carro, qualquer. O diabo sabe. Você não está com aquele pau ali para não usar, você está com aquele pau ali pensando, a hora que eu precisar eu tenho. Para que você anda armado, Pedro? Se você já tem a arma maior que é a palavra de Deus, que é o nome de Jesus para repreender. Você é policial, é uma outra coisa, é sua função. E mesmo assim orar. Jesus, eu uso essa arma, mas que eu nunca venha precisar dela em o nome do Senhor. Diga, glória a Deus. Se é segurança, qualquer outra coisa, né? Se é advogado, tem o porte de arma, né? Não, Jesus, eu nunca vou precisar disso aqui em nome do Senhor. Agora não é nada, quer andar armado? Não, pastor, que aqui é Bolsonaro. Ah, irmão, aqui é Jesus. Aqui não é Bolsonaro, não, aqui é Jesus. Tem que parar com esse negócio. Não, deixa ele lá, ele não é pastor, ele não é o seu pastor. Seu pastor é Jesus. Seu pastor não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é quem quer que seja, não. Seu pastor é Jesus. Tem que ser convertido. Parar de ficar brigando com essas coisas do mundo. Isso aqui vai acabar, pessoal. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus sabe que você precisa mudar. E você também sabe. Só que às vezes ficamos vivendo diante dele como se estivesse tudo normal. Oh, Jesus maravilhoso, oh, glória a Deus. Perdoa seu pai. Não, meu pai não. Nem fala dele, Jesus. Vou continuar servindo o Senhor sem perdoar meu pai. Não dá, irmão. Porque para ele te perdoar, você tem que perdoar primeiro. Como é que você vai servir Jesus desse jeito? Não tem como. Deus está falando aqui pelo seu bem. E Ele está relembrando o que você já sabe. Porque Ele quer a sua o quê? O que Ele quer? Sua confissão.
Porque para Ele te salvar, você tem que confessar primeiro. Enquanto você não confessa, o pecado ainda existe na sua vida. Ainda tem brecha para o diabo entrar. Seja confessar para ele, mas também confessar diante da pessoa. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando voltou, falou: Pai, eu pequei contra o céu, mas perante ti também. Então ele confessou para Deus primeiro ele falou com Deus, lembra? Ele falou: certamente voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Então primeiro ele falou lá no meio dos porcos, se arrependeu lá, e depois foi lá na pessoa, que era o pai, que ele pecou contra o pai, e falou toda a verdade. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, e ela sentiu estar curada. Ela sentiu, a palavra diz, não diz que ela estava, ela sentiu estar curada quando tocou. Por isso que Jesus falou: quem me tocou? Que ele sentiu algo diferente. Não, eu senti sair virtude de mim. E aquela mulher, com medo que ela não podia fazer isso, que ela impura a lei e dizia que ela não podia ter contato com homem algum, por isso que ela tocou na orla, não na pele de Jesus, foi na roupa de Jesus que ela tocou. E ela, com medo, tremendo e temendo, a palavra diz, ela chegou em Jesus e falou toda o quê? Toda a verdade. Depois que ela falou toda a verdade, Jesus falou assim para ela: filha, a tua fé te salvou. Deus não quer só te curar, Ele quer te salvar. Deus não quer só te prosperar, te dar uma família abençoada, não, vida boa que não. Ele quer levar você para o céu. Mas para isso você tem que assumir a responsabilidade de falar toda a verdade para Deus. Ele já sabe tudo que você fez, mas Ele precisa ouvir da sua boca. Você falou: Deus, eu sou isso, eu fui aquilo, eu não presto. E falar toda a verdade. Depois você fala: agora que você confessou, eu posso te lavar, te limpar e fazer você um vaso novo na minha presença. Diga glória a Deus, igreja. Davi não pensava que este homem era ele, mas depois que ele ouviu essa palavra, se revoltou e ele falou: quem é esse homem? Natan disse: tu és este homem. Fala para o seu irmão: você sabe. Sabe ou não sabe? Finge que não. Como Davi: não, já aconteceu, já faz um tempinho, Urias já morreu mesmo. Qualquer coisa ela engravidou depois que eu peguei ela como esposa. Não, ninguém sabe, mas Deus sabe. E só dele encobrir, hoje o mundo inteiro sabe. Está escrito na Bíblia o pecado dele. Todo mundo sabe. Vigia, irmão. Davi também era de Deus, mas ele errou. Não é porque você é ungido, é santo, é isso, aquilo, que você não está sujeito, não. Nunca fale assim: eu não caio no pecado. Não fale isso, não. Fale isso, não. Faço não. A oração que Deus ensinou não é falar: eu não vou cair. É: livra-me, Senhor, das tentações. Livra-me das tentações. Por quê? Porque se vier é perigoso você não resistir. Então me livra, Senhor. Eu não quero nem ser tentado. Nem ser tentado. Porque talvez se for, você vai cair. O Senhor já me falou isso ontem. Falou: tem cara que não pecou porque ele é santo. Ele não pecou por falta de oportunidade. Porque se tiver, ele cai. Se tiver, cai. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Levanta a mão, diga: Jesus, me purifica aqui hoje. Amém? O que aconteceu? Quando Davi, ele ouviu essa palavra e reconheceu que era ele abriu o coração e ele falou realmente que pecou. Ele confessou, diferente de Adão e Eva, que acabou escondendo. Olha o que diz o versículo 13. Veja aí na sua Bíblia também. Então disse Davi a Natã: pequei contra quem? Então ele confessou. Ele confessou: eu pequei contra o Senhor. Então, por ele ter assumido realmente que foi ele, que ele era esse homem que merecia a morte, que não merecia mais viver, que merecia ser punido, disse Natã a Davi: também o Senhor o quê? Isso. Diga glória a Deus, igreja. Deus não quer que você confesse para você passar vergonha. Ao contrário, Deus quer que você confesse hoje para você ser salvo e no último dia você ser glorificado diante de todos. Todos vão ver você entrando no reino dos céus. Amém, pessoal? Uma vez a irmã perguntou: pastor, mas a gente vai conhecer os outros no céu? Lógico que vai. Lembra não da parábola do rico e do Lázaro?
Estava um no inferno, tinha um abismo, e o outro no seio de Abraão ali. E aí um olhou para o outro lá, ô pai Abraão, manda o Lázaro molhar pelo menos o dedinho na água para colocar uma gota para refrescar, que está muito quente aqui. Então ele conheceu. E o rico sabia quem era o quê? O mendigo da rua, o Lázaro. Caramba, o mendigo foi para o céu, eu estou no inferno, cara. Eu tive uma cerimônia bonita, tudo, trompete tocando, tudo, né? Um monte de gente importante chorando. Lázaro morreu, jogar lá, foi como indigente. Mas foi para o reino dos céus. Isso não é para mostrar, pastor, então eu tenho que morar na rua para ser salvo. Não, não é isso. Só que Deus está mostrando, não adianta você ter tudo aqui se você esquecer do principal. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Até o povo naquela época de Jesus seguia Jesus por causa do pão que ele multiplicava. Jesus multiplicou pão e peixe aqui, todo mundo comeu, sobrou, eles viram que era um pouco, e Jesus fez aquele milagre. Aí Jesus saiu daqui e foi para outra cidade. Quem foi? Todo mundo. Só que eles não foram para ouvir a palavra, eles foram por causa do pão e do peixe, que Jesus multiplicava. Jesus deu uma deles. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece? Vocês tinham que ir buscar por causa do pão que permanece, que é a palavra de Deus, que é o reino dos céus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Todo mundo quer ser curado, irmão. Todo mundo, até o ímpio quer ser curado. Se você chegar na rua lá agora e falar, quem aqui quer ser abençoado? Todo mundo vai falar que quer. Vem aqui que eu vou orar para você ser abençoado. Todo mundo quer. Agora, peraí, vamos se consertar? Ah, consertar. Pois é, por isso que a palavra diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você tem que colocar no coração, eu vou ser de Deus de verdade. Por quê? Porque a hora que Jesus aparecer, você tem que se alegrar. Mas tem muita gente que quando Jesus aparecer, ou quando houver o arrebatamento que vai ter, meu irmão, tem gente que vai chorar. Quando vê Jesus nas nuvens, não acredito que ele já voltou. Mas logo agora, a palavra diz que ele não é ladrão, mas ele vai vir como ladrão. Ele vai vir como ladrão, que você não sabe a hora nem o momento. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso, vigiai. Vigiai todo instante. Você é crente só domingo? Não, você tem que ser crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você tem que ser crente na sua casa, tem que ser crente no seu trabalho. Você tem que ser crente quando aquele amigo de muitos anos atrás te encontrar e falou, ô Zé da Roça, ô Mariazinha Bruxa, sei lá qual era o seu apelido. E aí ele chega, ela chega, nossa, como é que você está? Não sei o quê. Ah, eu estou muito bem, olha, encontrei uma pessoa que mudou minha vida. Ah, é? Quem? Jesus, já ouviu falar? Mas não, às vezes escondendo, falando de tudo. Como é que você está? Ah, estou casado, tenho 2 filhos agora, estou trabalhando, estou bem, estou feliz, comprei um carro, comprei minha casa. Pô, que legal, rapaz. Aí Jesus fica só do lado assim, ó. Comprou casa, comprou carro, né? Casou, tá feliz, né? Mas quem fez isso aí? Tu não vai falar, não? Fala dele. Ué, aquele que se envergonhar dele aqui, Deus vai ter vergonha de você naquele dia. Você tem vergonha de falar que era? Ele vai olhar assim. Você quer você não. Te conheço não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que Davi fez. Quando ele falou, pequei contra o Senhor, confessou o pecado, logo em seguida o Senhor também perdoou o pecado dele. E falou, não que morrerás. Agora, eu quero que você entenda essa parte. Que Davi foi perdoado, mas a consequência do pecado dele ficou. Tem coisas que você vai ser perdoado, mas a consequência vai ficar. Que foi o caso do filho. O filho agora não ia sumir. Ele pecou. A mulher ficou grávida, quando ela estava casada ainda com Urias. Ela não era viúva, estava casada, foi pecado. Teve a criança. Aparentemente estava tudo certo. Olha quanto tempo se passou. Ela ficou grávida, Urias morreu.
Ele pegou ela como esposa, aí quando pegou como esposa, a barriga começou a crescer. Para as pessoas, o filho nasceu prematuro, não é? Que não foi de 9 meses, foi de 7, de 6, oxe, 6 meses nasceu. Mas nasceu forte, como é que pode? Porque fizeram a conta do casamento. Olha que coisa séria. Aparentemente o pecado está encoberto, ninguém percebeu. Ela engravidou depois que casou com Davi. Mas não era, Deus sabia que foi antes. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele confessou, falou, eu pequei realmente, é verdade. Eu sou esse homem. Deus perdoou, mas ficou a consequência. Versículo 14. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemam, e também o filho que te nasceu, certamente o quê? Morrerá. Essa é a consequência do pecado, a morte. Versículo 15. Então Natã foi para a sua o quê? Casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi quem? A Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia, o que aconteceu, pessoal? Morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava o quê? Morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está o quê? Fala para o seu irmão: o pecado não compensa. O salário do pecado é a morte. Tem gente que brinca: eu estou bebendo até hoje e não morri. Tem gente que não bebe, está morrendo. Mas uma hora vai dar uma cirrose aí. Uma hora seu fígado vai embora, ou outra doença. Uma hora vai. Tá vendo? Eu fumo, meu pulmão fala que é todo preto, peguei corona e fui curado. Aí, ó. É misericórdia de Deus, né? Te deixando aqui ainda para você se acertar. Tem que vigiar, pessoal. Não brinque com a sua salvação, não. Esteja bem com Deus. É a melhor coisa. Fique mal com todo mundo. Amém? Seja chato para todo mundo. Seja cri-cri para todo mundo. Aquele pastor, não vou com a cara dele. Não tem problema. Se eu estiver bem com Deus, está tudo certo. Mesma coisa você. Meus vizinhos não gostam de mim. Problema dele. Coloca o portão automático, compra um carro com isso, filme. Tu entra, nem olha para a cara dele, tá? E nem olha para a cara dele. Pronto, tudo certo. O importante é estar bem com quem? Com Deus. Pastor, tem que amar todo mundo. Tem que amar. Amar todos. Mas não conviver. Você pode amar de longe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abra o coração para Deus hoje, confesse. Fale para Ele toda a verdade. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Como Ele ouviu da boca de Davi: eu pequei. Deus falou: é isso que eu queria ouvir. Então eu vou te perdoar. Você confessou, assumiu o erro, você está perdoado. Mas a consequência ficou. Eu não posso deixar você vivendo com o fruto de um pecado como se fosse uma bênção, não. Não vai dar certo. Depois Deus abençoou o outro filho, que foi Salomão. Construiu o templo, tudo, foi honrado, foi um homem de sabedoria. Amém, pessoal? Amém ou não? Mas por quê? Porque esse filho já era da bênção, já estava casado, tudo certinho. Mas antes não, antes era pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a criança morreu, não teve jeito, orou, buscou a Deus, não teve jeito. Não adianta. Talvez você pode estar, eu estou pregando aqui, e você está pensando: Deus, mas se eu confessar, minha esposa não vai me perdoar, meu marido não vai me perdoar, aquela pessoa da minha família não vai me perdoar, eu vou acabar perdendo meu casamento, eu vou não sei o quê.
Aí você começa, não, eu vou jejuar para Deus me dar outra orientação. Eu vou buscar Deus para Deus. Não, mas o que está escrito, irmão. Se não confessar, não é perdoado. O seu jejum não vai mudar a palavra de Deus. Deus falou já. Foi ali, Deus já tinha falado, falou. A palavra de Deus diz, acabou, não tem como mudar. Ou você faz igual está falando, ou tu não vai ter o resultado que você está esperando. Diga glória a Deus. A criança estava morta, morreu. Versículo 20, mas olha o que Davi fez. Por isso que ele foi o rei Davi depois disso. Por isso que ele venceu muito ainda e foi um homem muito abençoado. Não porque ele era perfeito, ele errou, como nós também erramos. Mas ele se consertou, é o que você precisa para ser uma bênção. Versículo 20, então Davi fez o quê? Se levantou da terra. Já era. O fruto do pecado já... Pronto, já errei, já confessei, Deus me perdoou, ficou o erro aí, sofri a consequência, mas agora eu vou o quê? Me levantar. Ele se levantou, não fique prostrado depois dessa palavra não. Se levante hoje, Deus, sai daqui uma nova pessoa. Ele se levantou da terra, e se o quê? Lavou. E depois o quê? Se ungiu, mudou de roupas, e entrou aonde? Na casa do Senhor, e fez o que, pessoal? E adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, e lhe puseram o pão, e comeu. Diga glória a Deus. Pastor, eu errei igual Davi assim, não o mesmo pecado, mas o meu pecado foi grave, foi terrível. Faça o mesmo. Confesse seu pecado. Se for para sofrer agora, é melhor sofrer agora do que sofrer a eternidade todinha. É melhor perder o trabalho agora por confessar. É melhor ir preso aqui, irmão, por confessar o seu crime, do que você ser preso depois do inferno eternamente. É melhor ficar 2 anos aqui, 5, 10, a vida aqui na cadeia, do que você ir para o inferno depois ficar preso lá. É muito melhor. Confesse. Eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. E você já sabe também. Não adianta ficar fingindo que nada aconteceu. Tem um caso de um pastor que ele se converteu, tudo, tal. Os anos se passaram, mas ele um dia estava na televisão falando de Jesus. A polícia que estava procurando ele há muito tempo na cidade, o delegado conheceu ele na televisão. Ô rapaz, esse aqui é aquele neguinho lá, rapaz. O neguinho lá que matou o Zezinho. Vamos atrás dele. Falou desse jeito. E foi na igreja, ele deu endereço ainda. Me procure. Estou aqui no endereço tal. Chegou na igreja lá, foi você mesmo que matou não sei o que. E o pastor falou, é verdade, sou eu mesmo. Pastor, tudo bem que você se converteu, está mandando uma pessoa, que bonito, mas só cometeu o crime, mas tem que pagar. Ele falou, é verdade, vou ter que pagar. Não colocaram algema nada, foi no carro. Ligou depois mandou uma mensagem para o pastor, para o líder dele. Falou, pastor, eu estou aqui e tal, cumprindo a pena aqui. Já sei que já tem outro pastor lá na igreja. Vou ficar aqui por 4 anos, porque matei uma pessoa, vou ter que pagar por isso. Mas eu estou bem, pastor. Eu estou bem porque se Deus permitiu estar aqui, eu vou ganhar almas aqui dentro da cadeia em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É isso, pessoal. Ah, pastor, mas ele matou, irmão. É o perdão de Deus. O perdão de Deus não é igual ao perdão do homem, não. Deus não quer que você pague, por quê? Porque Jesus já pagou. Alguém pagou o preço por você, para que você tivesse salvação hoje. Ninguém vai ser salvo por causa do pecado. Vai ser salvo porque não aceitou o perdão de Jesus, porque não confessou o erro. Se confessar, você é perdoado. Diga glória a Deus. É isso. E você passa de condenado a inocente diante de Deus. Irmão, vai ter muita surpresa naquele dia. Pessoas que a gente acha que foi para o inferno foi salva, e que a gente acha que foi, que talvez no velório falamos, está aqui um grande homem de Deus, está aqui uma grande mulher de Deus. Quando chegar naquele dia, cadê o irmão que a gente fez o velório tão bonitinho, cantamos para ele, cadê? Por quê? Porque dormiu com a mágoa, adormeceu com ressentimento, adormeceu com o pecado não confessado. E não adianta falar que Deus não deu tempo, que Deus dá o tempo necessário. É a nós que temos que aproveitar. Aproveite esse tempo. Você pode ter pouco tempo de igreja, um dia, ou você pode ter anos. Talvez você está há anos na igreja, mas você está vivendo com coisa encoberta. Tem que descobrir, tem que rasgar o coração, rasgar o véu de Deus, mostrar tudo que está diante
de você, que está em você, que você tem encobrido, achando que até hoje ninguém soube, ninguém ia saber, mas Deus sabia. A palavra veio, Davi, ele confessou o seu pecado, ele jejuou, buscou, não adiantou. O salário do pecado, ele é a morte realmente. Ele sofreu pelo seu pecado, mas logo em seguida ele se levantou. Diga glória a Deus. Se levantou, fez o quê? Se lavou. Depois que ele se lavou, ele se o quê? Você quer a unção do Espírito Santo? Hã? Quer ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio dele? Quer sim ou não? Se você quer o Espírito Santo, tem que se lavar primeiro. Se lavou, se ungiu. Primeiro você se lava, depois a unção do Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo não vai habitar numa casa suja. Quem tem que limpar é você. Você limpa o seu coração, limpa a sua mente, limpa a sua vida. E depois que estiver limpinho, aí você fala, vem a unção do Espírito Santo. Ele se lavou, depois se ungiu. Depois disso, ele mudou de roupas, amém? Amém ou não? Irmão, tu é crente, viu? Muda de roupa, entendeu? Ele não entrou qualquer roupa. Dá pra dizer, o que vale é o coração, mas ele mudou de roupa. Tem que se lavar, se levantar, se lavar, receber a unção, mudar de roupa, para depois entrar na casa. A casa que é a presença do Senhor. Para você ter a presença de Deus dentro de você. Que Ele não habita mais em templos, Ele habita no seu corpo. Ele quer habitar em você. Mas como? Às vezes você até fala, enche-me, Senhor. Enche-me do teu Espírito. E Ele vem, olha assim e fala, vou entrar em nada. Como é que eu entro aí com o Satanás da mágoa? Como é que eu entro aí com uma revolta no coração? Como é que eu entro aí se você não gosta do fulano? Não tem amor ao próximo? Não ama seus inimigos? Como é que eu entro? Não dá. Então, se lava, depois a unção vem, muda desde dentro para fora, amém, pessoal? Aí você vai conseguir entrar na casa do Senhor e você vai conseguir ser um adorador. Aí você vai conseguir ser um adorador. Porque às vezes adora, e às vezes você quer, mas você não consegue. Você vê o irmão do lado aqui, a irmã do outro lado aqui, chorando, e você olha assim e fala, rapaz, é porque eu não consigo. É porque já está lavado. Aí recebeu a unção. Se você não se lavar, você não vai receber. Deus não pode entrar assim não. Aí sim, entrou na casa do Senhor, conseguiu adorar, foi cheio do Espírito Santo, e aí conseguiu ir para sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. Quem está bem com Deus, irmão, ele come, ele bebe, ele dorme, ele acorda feliz. Não importa o que aconteceu, você tem que se levantar hoje. Mas para Jesus perdoar, você tem que confessar. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.